Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128, e graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E vamos agradecer ao Senhor com fé por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado para que nós possamos estudar a palavra de Deus, meditar em cima da palavra de Deus, porque reflexão é meditação, tá, minha irmã e meu irmão? Eu prefiro falar reflexão. E a oportunidade de estarmos orando juntos, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Orando e profetizando que toda a nossa família será transformada na família do Salmo 128, em pessoas que caminham segundo a vontade de Deus, em pessoas que temem o nome do Senhor. E nós não vamos olhar para as circunstâncias, não. Às vezes você está olhando para o seu familiar e falando, ele está cada vez pior, Senhor. Mas tem que profetizar, sim. Ou você acha que na minha família eu também não tenho pessoas que me entristecem? Tem, mas eu não tiro os olhos do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? E para você que ainda não me conhece, o meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e por sua família e ainda despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados. Minha irmã, nesse ministério aqui nós vamos orar juntas. É o que diz em Tiago 5,16, eu faço a oração. Na hora que você toma ciência dessa oração, você ouve essa oração e você diz o amém no final dessa oração. Então você está concordando comigo, as orações estão subindo, orações são como incensos que sobem na presença de Deus. E o Senhor ouve e o Senhor envia os teus anjos com a resposta em nome do Senhor Jesus. Esse ministério aqui não tem intenção nenhuma de mostrar para você que nós somos super mulheres com vidas perfeitas, que estamos convocando vocês para a oração, não. Nós somos pessoas como vocês, comum como vocês, que estamos orando pela nossa casa, pela nossa família, pela família de vocês, pela casa de vocês. Estamos convocando vocês para orar junto, porque cada pessoa que se inscreve nesse ministério está em concordância comigo nessas orações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 42 ao versículo 43 do capítulo 28 do livro do Êxodo, então nos ajude se inscrevendo nesse canal e nos dando o seu like e ativando o sininho e deixe o seu nome nos comentários, para que tanto eu ou as intercessoras possamos ver e colocar no nosso caderno de oração. Então, justo aqui no final do capítulo 28, nós temos a ordem que o Senhor deu para Moisés para que se fosse feito calções de linho para cobrir a nudez de Arão e de seus filhos. Ou seja, por baixo daquela túnica branca ali, eles usavam calções de linho, tá? E eles deveriam sempre estar usando esses calções quando eles estivessem na presença do Senhor. Ou seja, Deus não poderia ver a nudez deles. Mas de repente você pode falar assim comigo, mas espera aí, irmã, Deus não é onisciente? Claro que é. Então é claro que Deus vê a nudez de todos os homens, não vê? Claro que vê. Só acontece, minha irmã e meu irmão, que na presença do Senhor, toda a nossa carnalidade tem que desaparecer. Se você está na presença do Senhor, minha irmã, se eu estou na presença do Senhor, se alguém da nossa casa está na presença do Senhor, não tem que haver mais carnalidade, não tem mais espaço para carnalidade, não tem mais espaço para a obra da carne, não tem. O que tem que aparecer na presença do Senhor é a nossa santificação, é os frutos do Espírito Santo, que é a bondade, a benignidade, a paz, a alegria, o domínio próprio, a mansidão. É esta obra que tem que aparecer na presença do Senhor, que é aquilo que vai trazer honra para o Senhor. O que vai trazer desonra tem que desaparecer totalmente da nossa vida, entendeu? Então era isso que os calções estavam representando. Mais para frente, eu estou evitando atropelar aqui e passar na frente, a carroça na frente dos bois. Mais na frente eu vou dizer para você, eu vou trazer para você o que cada peça também representava, tá bom? E quais os pecados que o calção estava purificando.
tá bom? Está bem ligado a pecados sexuais. Mas dizem também os historiadores, e eu já falei isso aqui, que o altar dos ídolos pagãos, eles eram de degraus. E os sacerdotes pagãos, eles não usavam calções por baixo. Então, quando eles subiam nesses degraus, as nádegas deles ficavam de fora. Então, só aí você vê que o Senhor realmente nos chamou para fazer diferença. O povo de Deus tem que ser um povo que faz diferença. Jesus disse: se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de nada vale. Entendeu? Mas qual é a reflexão para nós hoje? É exatamente o que eu já falei aqui, que na presença do Senhor, toda a nossa carnalidade tem que ser coberta. Nós que estamos na presença do Senhor não podemos ter obras da carne. Nós temos que ter só o fruto do Espírito. O que tem que estar em nós é só o que é do Espírito Santo. Adão e Eva pecaram e tentaram fazer vestimentas que cobrissem a nudez deles. Mas só o Senhor foi capaz de criar algo que livrasse o homem de todo aquele constrangimento causado por uma nudez que ficou ali exposta. E entenda, minha irmã e meu irmão, que vai chegar um dia onde todos nós vamos estar diante de Jesus. E ali a nossa nudez vai estar exposta. E os únicos que não vão ser envergonhados pelos seus pecados são aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E aqueles que já confessaram os seus pecados e se arrependeram deles e abandonaram os seus pecados. Porque o Senhor, quando nós pedimos perdão, quando nós abandonamos os nossos pecados, o Senhor pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. É o que ensina lá no livro de Miqueias, né? Então, portanto, o diabo não tem como mais nos acusar. Como que ele vai nos acusar de algo que o Senhor nem nos lembra? Ele é o acusador, ele está ali diante do Senhor constantemente nos acusando. Mas quando nós pedimos ao Senhor perdão, e aquilo não existe mais na nossa vida, o Senhor fala: mas peraí, você está falando de quê? Não existe mais isso. Isso é passar, isso não existe mais. Isso não existe mais. Caiu no mar do esquecimento. O único que pode esquecer, eu já preguei aqui, que não peço ao Senhor para esquecer. Porque esquecer é demência, é maldição. Mas o Senhor joga no mar do esquecimento. E não é o Senhor que esquece. Ele jogou no mar do esquecimento. Então não tem como tirar mais. Não tem como tirar mais. Mas lá em Tiago 5, eu vou ler para você a partir do versículo 13. Porque na verdade, eu sempre falo aqui Tiago 5,16. Mas na verdade, o tema desse ministério, esse ministério foi formado, a missão desse ministério é a partir de Tiago 13. Só acontece que eu não fico aqui falando que nós temos que confessar os nossos pecados. Eu não fico. Sabe por quê, minha irmã? Porque isso é uma decisão sua. É uma decisão sua. Eu entendo, minha irmã e meu irmão, que tem pecados que eles são difíceis de ser confessados, principalmente pecados da área sexual. Às vezes a gente toma a atitude de abandonar, se arrepende, abandona, mas a gente tem vergonha. São pecados que trazem vergonha, traz a vergonha, assim como a nudez de Adão e Eva trouxe vergonha para eles. E às vezes a pessoa fica com dificuldade de confessar, mas é o confessar o pecado que traz cura. Olha o que diz lá em Tiago, a partir do versículo 13. Se alguém de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se alguém de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Naquela época eles também acreditavam que o azeite tinha poder de cura. Ele era terapêutico também, né?
E essa oração, no versículo 15, continua: essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. E aí ele continua falando do profeta Elias, que ele era um homem semelhante a nós. E ele orou com fervor para que não chovesse durante 3 anos e meio, e não choveu sobre a terra. Depois orou uma vez, outra vez, então choveu e a terra deu a sua colheita. Então, minha irmã e meu irmão, eu quero dizer que há vários tipos de enfermidades, né? E há também causas pelas enfermidades. Jesus, quando chegou ali para curar Lázaro, né? Jesus, antes, quando recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo, Jesus disse: olha, essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus. É para manifestar a glória de Deus. Mas Jesus, quando curou um paralítico, ali em João fala, ele curou o paralítico no tanque de Betesda, o paralítico ficou curado, e depois Jesus se encontrou com aquele paralítico e falou: olha, vai, não peques mais, toma cuidado para que não te suceda coisa pior. Então nós sabemos que há enfermidades que são causadas por pecado, por pecados. Principalmente enfermidades que trazem paralisias, enfermidades que querem castrar a sua autonomia como ser humano. Então, temos que confessar e pedir ao Senhor, falar: Espírito Santo, para quem que eu confesso? Para quem que eu conto? Porque eu já estou arrependido, o Senhor já me perdoou, mas eu preciso. É uns aos outros. É uns aos outros. Para que sareis? Para que sareis? Às vezes a enfermidade, né? São outros tipos de problemas. Às vezes esse espírito fica rondando a família, né? Para que vocês sejam curados, livres, libertos de uma vez por todas. De uma vez por todas. Porque vícios também são enfermidades, são espíritos de enfermidade também. Pessoas precisam ser curadas, tem pessoas que precisam ser libertas de espíritos de vícios, mas outras precisam ser curadas. Curadas, o emocional ficou doente. Ficou doente. Ficou doente. Entendeu? Agora tem enfermidades, não, tem enfermidades que são para mortes. Eliseu era um homem que ele fazia excelentes milagres. Ele multiplicou pães, ele curou a pessoa, ressuscitou uma criança, fez uma estéril dar à luz, mas quando chegou a hora dele partir, ele adoeceu e disse que tinha uma doença incurável. Porque nós sabemos muito bem que ninguém vai ficar aqui para semente, né? Ninguém vai ficar para semente. Uma hora temos que partir. E não importa de que nós vamos partir. Nós vamos partir, o importante é se vamos ter a eternidade com Jesus ou sem Jesus. Espero em nome de Jesus que oramos aqui para que todos nós sejamos transformados em pessoas do Salmo 128, pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor, porque queremos passar uma eternidade com Ele. Então, se esse for o seu caso, minha irmã, confesse. Confesse em nome do Senhor Jesus. Fala: Espírito Santo, sonda o meu coração, a minha mente. Sonda em nome do Senhor Jesus, para que eu seja curada, para que eu seja sarada, para que eu me sinta livre em nome do Senhor Jesus. Amém? Tudo que nós estamos estudando é para o nosso crescimento. Diante do Senhor, que tem que desaparecer é a nossa carnalidade e só ficar à mostra aquilo que é santo. Os calções, eles cobriam a área sexual, eles livravam o homem do pecado sexual,
Eles diziam para o povo que o Senhor abomina pecados sexuais. Pecados sexuais são para a morte. Apóstolo Paulo dizia que há pecados que são fora do corpo, mas os pecados que nós cometemos com o nosso corpo, eles são para a morte. São pecados de impureza, nos tornam impuros diante de Deus. Então esses pecados têm que ser confessados, porque trazem doenças para o nosso corpo, doenças para a nossa alma, Traz maldição para os filhos, Abre portas para espíritos de sensualidade, Às vezes tem pais aí que lutam contra o espírito de sensualidade que está destruindo a vida do filho, mas eles no passado tiveram contato com o espírito de sensualidade. A mulher foi muito sedutora, o homem muito sedutor, e não se arrependeram. E aquela casta de demônio está ali rondando o filho o tempo todo. E se eles não se arrependerem, que às vezes casaram e tudo, mas se não se arrependerem, esse demônio vai dar cabo do filho. Porque tudo é pelo pedido de perdão. É pelo arrependimento verdadeiro. E sabe o que é o arrependimento verdadeiro, minha irmã e meu irmão? Às vezes você acha que arrependimento verdadeiro é só você abrir a sua boca e pedir perdão. Ah, Senhor, eu me arrependo. Não, o Senhor sabe o que é arrependimento verdadeiro. Porque quando você se arrepende, o seu coração se envergonha, o seu coração se entristece. Todas as vezes que você pensa naquele pecado, todas as vezes que você pensa naquela atitude, o seu coração se envergonha. Você sente tanta tristeza por aquela tristeza que você causou ao Senhor, por aquela vergonha que você causou ao Senhor. E sabe o que é o arrependimento verdadeiro? Eu não sei se você não é do meu tempo, né? Porque eu tenho 55 anos, para a glória do Senhor Jesus. Se o Senhor me permitir, eu vou fazer agora dia 15 de outubro, 55 anos. O túnel do tempo. Eles entravam no túnel do tempo, tem esse filme, acho que é filme mesmo. Entravam no túnel do tempo, com a máquina do tempo, não sei. E eles chegavam naquele túnel, naquele lugar, e ali eles mudavam toda a história deles e de outras pessoas. O Senhor é o único que tem um túnel do tempo. O Senhor, quando Ele olha para nós, Ele vê o nosso passado, o nosso presente e o futuro que nós podemos construir se nós ficarmos na presença dEle, se nós sairmos da presença dEle. É por isso que o Senhor nos cerca, é por isso que o Senhor cria situações, é por isso que o Senhor tira pessoas da nossa vida, e por isso que o Senhor coloca pessoas na nossa vida. É por isso que o Senhor faz todas as coisas. Porque o Senhor nos ama, e uma vez que a gente vem para o Senhor não quer que a gente se afaste mais dEle. O Senhor não quer. Por isso que o Senhor cria situações para que nós venhamos sempre permanecer na presença dEle. Mas o Senhor sabe que se Ele levar a gente novamente naquele tempo, naquele espaço, aqueles que estão realmente arrependidos, eles não vão cometer novamente aquele tipo de pecado, porque eles realmente se arrependeram. Mas tem pessoas que, se o Senhor levar eles novamente naquele tempo, naquele espaço, naquele exato local, eles vão cometer a mesma coisa, porque eles não estão arrependidos nada, eles estão arrependidos de boca para fora. A mulher está arrependida de boca para fora, o homem está arrependido de boca para fora. Eles só estão falando que estão arrependidos porque está velho, o homem está velho, a mulher está velha. A mulher está velha, o homem está velho. Mas se estiverem novamente novinhos, com saúde, com vigor, com beleza, vão cometer a mesma coisa. Porque o espírito de prostituição está ali. O espírito de sensualidade está ali. Continua ali, não se arrependeram. Não se arrependeram. Então o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus fala, de Deus o homem não se zomba. Porque nós podemos enganar todo mundo. Nós podemos enganar o país inteiro. Não tem pessoas aí em realities que entram para dentro da televisão e enganam o país inteiro para poder ganhar o prêmio? Tem, gente. Tem, claro que tem. Fazendo a carinha de boa moça, carinha de bom moço? Tem. Criando um personagem, engana o mundo inteiro? Engana. Mas ao Senhor nós não enganamos. Porque o Senhor, quando olha para nós, Ele vê se a intenção do nosso coração é correta ou não.
Então, diante do Senhor só deve ficar aquilo que é santo. Toda carnalidade que está em nós tem que desaparecer. Em nome do Senhor Jesus. Tem que desaparecer. E nós temos que confessar todos os nossos pecados para que nós venhamos sarar, sermos curados, verdadeiramente curados. Tem pessoas que precisam ser libertas e outras precisam ser curadas para que elas possam ter uma vida de santificação. Amém? Então vamos orar. Hoje é jejum de quebra de fortalezas. Vamos quebrar, vamos pedir cura, quebrar esses demônios que atormentam todas essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Mas vamos pedir cura, libertação, e que o Espírito Santo guie cada um para fazer a oração que convém, a oração certa, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, segurando esse caderno do relógio mundial de oração e colocando ele diante do meu peito, meu Pai querido, eu te peço, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia de mim, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia de todas essas vidas que estão com nomes escritos aqui, de todas as vidas, Senhor, que estão me seguindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, Pai querido, tenha misericórdia, Paizinho. Só o Senhor sabe, Pai. Só o Senhor sabe quem nós somos verdadeiramente, Pai. Só o Senhor que olha para nós e nos vê como nós somos. Só o Senhor que conhece a nossa nudez, Pai. É só o Senhor que conhece. Então tenha misericórdia, Pai, porque o Senhor não quer que as nossas vergonhas sejam expostas, Pai. Pelo contrário, o Senhor, quando as vergonhas de Adão e Eva estavam expostas, o Senhor foi lá e fez uma roupa de pele que cobrisse aquelas vergonhas deles, Pai. A todo aquele constrangimento que eles iriam passar por estarem com a nudez exposta, Pai. Senhor Jesus, o Senhor é a pele que nos cobre de todo pecado, Pai. Que nos livra das nossas impurezas, Pai. Que nos livra de tudo aquilo que é mal. Que nos livra de tudo aquilo que representa a imundície, Pai. Oh Jesus, na Tua presença, Senhor, todo pecado que for confessado, todo pecado que for abandonado, o Senhor não vai se lembrar mais, Jesus. O diabo não vai ter como mais nos acusar. Então tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de toda a nossa casa, de toda a nossa família, de toda a nossa parentela. Tenha de misericórdia, Senhor, dos maridos dessas minhas irmãs, Pai. Tenha misericórdia de tantos maridos, Senhor, envolvidos com pornografia, tantos maridos contaminados pela sensualidade. Tenha misericórdia, Pai, dos nossos irmãos. Tenha misericórdia de todos os homens da nossa casa. Liberta eles, Pai. Senhor, todos os dias eu tenho te pedido para transformá-los em homens do Salmo 128. Homens do Salmo 128 que obedecem e temem ao Senhor. Não são homens dados à impureza que está nesse mundo. Não são homens dados à imundície que está nesse mundo. Não são homens corruptos. Não são homens indecentes. Não são homens imorais. Tenha misericórdia, Senhor. Mas tenha misericórdia de nós mulheres também. Tira de nós toda indecência, toda impureza, toda vaidade, toda presunção. Tira, Pai. Tira em nome do Senhor Jesus. Nos santifica, Pai. Nos lava, nos purifica. Ontem eu falava aqui sobre as vestes, Pai, que tem que ser sempre branca, Senhor. Senhor, quanto mais nós estudamos a Tua Torá, mais nós entendemos que nós precisamos ser santos, Jesus. Santos como o Senhor é, Pai. Santos, porque essa é a Tua vontade para nós, Pai, que sejamos santos. O Senhor sabe que não somos perfeitos, Senhor, e que nunca vamos conseguir ser perfeitos, mas santos o Senhor quer que sejamos, e o Senhor nos deu o Teu Espírito Santo, Pai, para nos fortalecer, para nos ajudar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então nos ajuda, Pai, ajuda as nossas crianças, Pai, não deixa nada contaminar as nossas crianças, não deixa nada contaminar os nossos adolescentes, não deixa nada contaminar, Senhor, os nossos jovens, nem os nossos idosos. Nos cerca por detrás e por diante. Que Teus anjos, Pai, guardem a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda. Que Teu Espírito Santo nos aviva todos os dias. Fale conosco, Senhor, mas não nos deixa, Senhor, tropeçar. Tira do nosso caminho toda pedra de tropeço, em nome do Senhor Jesus. Toda pedra de tropeço que está na nossa vida em forma de pessoas, em forma de situações. Tira, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque nós queremos, Senhor, estar puros diante de Ti, Pai, ser santificados diante de Ti, em nome do Senhor Jesus.
Senhor, eu sei, Pai, que há pecados ocultos, Pai, há pecados ocultos. Então, Senhor, nos ajuda cada um a confessar, Pai, os seus pecados, para que sareis, Pai, para que sejais curados, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor sabe o que significa o verdadeiro arrependimento, Pai. O que é o verdadeiro arrependimento? Ensina a cada um o que é o verdadeiro arrependimento. Ensina a cada um se constranger, Pai, e se envergonhar diante dos seus pecados, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas nos lava, nos purifica, nos santifica, pois queremos ser curados, Pai, curados, sarados, Pai. Queremos ter saúde para te servir, Pai, e não saúde para praticar o mal, e não saúde para praticar indecências e imoralidades, Pai. Hoje eu já te dizia sobre isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos perdoa, Senhor, por cada vez que trazemos desordem para o nosso corpo, para a nossa casa, para a nossa família, mas nos cura, nos lava, nos santifica, Pai. Limpa os nossos ossos, Pai, cura os nossos ossos, nosso sangue, Pai, as nossas artérias, as nossas veias. Tenha misericórdia dessa senhora, Pai, que está com desequilíbrio na pressão. Tenha de misericórdia dela, Pai. E tem de misericórdia dela, desse filho que está atormentando essa família, Pai. Eu tenho orado tanto por essa família, Pai. Eu sei que são caças de demônios, mas que essas caças de demônios caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Aceite todos os jejuns que esse ministério tem feito, Pai, em nome do Senhor Jesus. Hoje é jejum de quebra de fortalezas, Pai. Quebra as fortalezas desses demônios, Pai, que está azucrinando. Eu já te pedi hoje, Pai, torno a te pedir novamente, Pai. Tira todo esse espírito de discórdia da nossa casa, da nossa família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira esses instrumentos da mão de Satanás, Pai. Tudo isso que Satanás está retendo, Pai, arranca da mão dele, Pai, com mão forte em nome do Senhor Jesus. Diabo, que o Senhor te repreenda em nome do Senhor Jesus. Que todos os demônios sejam repreendidos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, porque ninguém vai ceifar a nossa família, nenhum espírito de destruição vai dar cabo da nossa família. Nós declaramos como igreja, eu declaro como igreja em nome do Senhor Jesus. Deus tem de misericórdia, Pai, desses todos que estão em tratamento de saúde, essas irmãs que estão tratando do câncer, que sejam curadas, libertas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Todos esses que estão em tratamento de diabetes, em tratamento de dores crônicas, Pai, em tratamento, Senhor, em tratamento de depressão, Pai. Cura, Pai, em nome do Senhor Jesus, mas fortalece, Pai. Coloca cada vez mais fôlego nas narinas, Pai, mais fôlego para te servir, Pai, fôlego para te adorar, fôlego, Pai, para testemunhar na tua presença, Pai, na congregação dos santos, que só o Senhor salva, cura e liberta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Arranca, Senhor, todo o mal das nossas vidas. Arranca todo o mal da nossa casa, todo o mal da nossa família, Pai. Arranca, Senhor. Tira do nosso caminho tudo aquilo que representa a perversidade. Tira do nosso caminho tudo aquilo que representa a impureza, Pai. Abençoe a nossa vida financeira, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia dessas empresas, Pai. Eu já te pedia desde ontem, Pai, por essas novas empresas que entraram com o nome aqui nesse caderno. Pai, não deixa, Senhor, onde o diabo está escrevendo falência, que o Senhor coloque a prosperidade, Pai. Tenha de misericórdia. Tenha de misericórdia dessas irmãs que trabalham por conta própria, Pai. Tenha de misericórdia, seja fazendo bolo, seja fazendo doce, seja fazendo salgado, seja fazendo docinhos, Pai. Tenha de misericórdia, seja fazendo faxinas, Pai. Tenha de misericórdia. Aumenta a carta de criança delas, Pai. Aumenta, Senhor, prospere essas empresas, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu santo nome, Pai. Tem de misericórdia, Pai, que essas empresas, Senhor, cresçam, Pai, para contratar mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Livra essas empresas e esses empresários da falência em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é o dono do ouro, da prata, Pai, e o Senhor dá o seu ouro e a sua prata para quem o Senhor quiser. Mas tenha de misericórdia do teu povo, Pai, para que o seu povo, Senhor, continue sendo dizimista fiel, ofertante da tua casa, sustentadores de profetas e de missionários, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que sua obra prevaleça nessa terra, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, que tenhamos para dar e emprestar e jamais pedir emprestado, Pai. Nos prospere. Os sacerdotes ali, Pai, em volta do altar, eles
voltas todos os dias e pedia que o Senhor os prosperasse. Pai querido, nós te pedimos, Pai, nos prospere em nome do Senhor Jesus. Tira da nossa vida tudo aquilo que representa a falência, tudo aquilo que representa o aborto. Tira da nossa vida, tira da nossa casa, tira da nossa família, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas, Pai querido. Deus abençoe o nosso país, a nossa nação, Pai. Afasta da nossa nação todo espírito de destruição. Afasta da nossa nação esse espírito de aborto, Pai. Afasta da nossa nação esse espírito de sequidão. Afasta da nossa nação, Pai, esse espírito, Senhor, que tem derrubado pessoas, Pai, que tem destruído, que tem matado pela fome, pela peste, Pai, que tem matado pelas águas, Pai. Nos livra de todo demônio, Pai, que está agindo na natureza, Pai, para destruir pessoas, para destruir vidas, Pai, para trazer pessoas à miséria, para aumentar a miséria desse país. Nos livra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os políticos desse país com bondade, com benignidade. Coloca neles sabedoria, Pai, para governar em nome do Senhor Jesus. Tira deles todo espírito de corrupção, todo espírito de destruição, toda maldade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dê para eles sabedoria e temor. Mostra para eles, Pai, que a vida deles está na mão do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. E prospere as nossas terras. Tenha misericórdia do pobre, do necessitado, daqueles que estão expostos à situação de rua, das nossas crianças, das mulheres que estão sofrendo, morrendo pela violência, Pai. Faz leis justas, Pai, que vai, Senhor, garantir a segurança dessas mulheres, Pai. Tende misericórdia, Pai. Tende piedade, que esse espírito de morte, Pai, destruição, Pai, afaste do nosso país. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia da tua igreja, Pai, que habita aqui nessa nação. Prospere a tua igreja, Pai. Faz da tua igreja uma igreja santa, uma igreja forte nesse país, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu te peço pela nação de Israel. Abençoe a nação de Israel com miríades de anjos. Cerca os quatro cantos da nação de Israel. Onde estiver um povo israelita, que o Senhor possa cercá-lo com a presença dos teus anjos, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Salve a nação de Israel. Que todo Israel seja salvo, segundo diz a tua palavra, Pai querido. Livra a nação de Israel da peste, da praga, da guerra, Pai, da destruição e de todo espírito de Amaleque. E o mesmo aconteça, Pai, com todos nós que oramos pela nação de Israel. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos livre, nos guarde, que a prosperidade do Senhor esteja sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai querido, abençoe as minhas irmãs que estão como estrangeiras lá fora, nos Estados Unidos, na França, na Ásia, na Itália, Pai, na Argentina, no Japão. Tende misericórdia, Pai, na China. Tende piedade do teu povo. Tem misericórdia dos missionários que estão lá fora. Não deixe faltar sustento para os meus irmãos que estão como estrangeiros, Pai. Não deixe eles serem maltratados. Não deixa, Senhor, eles adoecerem. Não deixa, Senhor. Não deixe faltar moradia, sustento, vestuário. Tenha misericórdia, Pai, que eles possam, Senhor, encontrar favor na lei desses países, que os green card que essa moça está esperando, que venha, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que aquelas que precisam se casar, que se casem bem. Que aqueles que precisam se casar, que se casem bem. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que esses diplomas sejam validados. Que os filhos dessas minhas irmãs possam fazer boas faculdades, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus. Que os casamentos sejam restaurados, em nome do Senhor Jesus. E não nos deixe também maltratar os estrangeiros que estão aqui nesse país, Pai. Muitos vieram para esse país e muitos estão mendigando aqui. Tende misericórdia, Pai. Tende piedade em nome do Senhor Jesus. É só a misericórdia do Senhor, meu Deus. Abençoe, Senhor, os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos mestres, aqueles que nos ensinam a palavra de Deus todos os dias, Pai, com verdade, Senhor. Abençoa, Pai. Tenha misericórdia, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos aqueles que têm ministério de intercessão, Pai, voltado para a terra de Israel e voltado para a tua igreja, Pai, voltado para as nações. Tende misericórdia. Adestra nossas mãos para a batalha. Abençoe todo trabalhador da tua seara, Pai, com fortaleza, com saúde, com prosperidade, Pai. Tende misericórdia, Pai. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é galardoador de todos aqueles que te buscam e te servem, Pai. Então tenha misericórdia. O Senhor é o único que pode suprir as nossas necessidades, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai.
Pai. Em nome do Senhor Jesus, defende o teu povo, Pai. Defende a tua igreja. Defende, Senhor, os teus sacerdotes, Pai. Tenha misericórdia. Não deixe ninguém, Pai, tocar. Nenhum espírito de Herodias que perseguiu os seus profetas tocar, Pai, no fio de cabelo que pertence, Senhor, aos nossos pastores, que pertence, Senhor, a todos esses, Senhor, que trabalham na tua seara. Não deixa, Senhor, não deixa. Tenha misericórdia de nós, das nossas vidas, Pai. Que aqueles que nos perseguem, Pai, que eles possam, Senhor, se arrepender de seus pecados, de suas feitiçarias, de suas perseguições, antes, Senhor, que o Salmo 83 aconteça para eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. E eu ainda te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, como igreja, Pai, que o Senhor nos defenda as nossas crianças, Pai, seja na escola, seja dentro de casa, seja onde for, que nenhum demônio que tentar se levantar contra as nossas crianças prevaleça, Pai, que nenhum demônio que tentar se levantar contra as nossas crianças fique de pé, que nenhum demônio que tentar se levantar contra a vida dos nossos idosos prevaleça, Pai, que nenhum demônio que tentar se levantar contra os nossos idosos fique de pé, que nenhum demônio que tentar se levantar contra a nossa vida prevaleça, Deus. Que nenhum demônio que tentar se levantar contra a nossa vida fique de pé, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai. Coloque miríades de anjos para cercar toda a nossa casa com espada de fogo reluzente, Pai, para cercar a nossa vida, Pai, com espada de fogo reluzente, Pai. Nos defenda de todo o mal, Pai, em nome do Senhor Jesus, e nos ajude, Espírito Santo, a confessar tudo aquilo que precisa ser confessado, para que venhamos ser sarados, ser curados, ser uma família liberta, em nome do Senhor Jesus, sermos pessoas libertas, cada vez mais santas, santificadas para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos defenda, Pai, e que toda obra de feitiçaria, de macumbaria, toda obra de bruxaria, Pai, feita nas matas, feitas nas cachoeiras, contra a nossa vida não prevaleça, e que esses feiticeiros, Pai, possam se arrepender antes que o Salmo 83 se cumpra na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor Jesus te faça chegar na presença dele, em nome do Senhor Jesus. E um dia ganhar aquele abraço gostoso dele, do Senhor Jesus. Que essa seja a tua maior ambição. Mas eu espero que demore, que você só parta para o Senhor com 100 anos. Tá bom? Com 100 anos. Esse é o meu desejo para todos, que possamos viver 100 anos com saúde, com bastante lucidez, com bastante energia. E todo espírito de Alzheimer, de demência que cai por terra, em nome do Senhor Jesus, não prevaleça nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que tenhamos bastante fartura, prosperidade. Porque chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a nossa maior ambição. Mas que até lá possamos colaborar com o Senhor todos os dias para que toda a nossa casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina e eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus. E eu vou deixar para você aí a indicação de 2 livros. Um deles é a Obediência à Lei da Separação. A Lei da Separação, ele funciona como devocional, porque é um bate-papo sobre a santificação, sobre a santidade. É coisas que podemos fazer e coisas que não podemos fazer. Coisas que agradam ao Senhor e coisas que não agradam ao Senhor. Fala sobre caráter, fala sobre casamento, fala sobre namoro, fala sobre relacionamento com família, somente com família que não conhece o Senhor. Fala sobre amizade, fala sobre relacionamento dentro da igreja, fala sobre muitas coisas. Então, você podendo adquirir esse livro, foi um livro que colocou a minha vida em ordem. A minha vida em ordem com o Senhor. Você podendo adquirir, meu irmão, você vai ser muito abençoado. Mas não adquirindo, acompanhe ali no Instagram, que eu sempre coloco um trecho ali. Agora eu estou colocando o capítulo 17 ali no Instagram, que fala sobre o comportamento sexual. Tá bom? Ontem mesmo uma irmã querida estava vendo, ela estava falando assim: hoje eu estava discutindo com a minha filha, por que ela mente tanto, e agora, com esse trecho que você mandou para mim, eu tive a resposta. Nossa, como que Deus tem sido bom, né? Como o Senhor é maravilhoso. E o outro chama-se Masquil. Masquil é um livro de poemas. Você sabe que a maioria dos salmos não são orações. A maioria dos salmos que nós temos são masquils, ou seja, são poemas para trazer instrução. Porque às vezes quando você pensa em poemas, você pensa só em rimas, né? Não, são poemas para trazer instrução. Então, você podendo adquirir também, eu te agradeço. Um beijo, fique com Deus. E como comprar o livro?
na página tá aí o link da editora, onde você vai comprar diretamente o livro, tá bom? Um beijo, fique com Deus, amo você.